Portal Paracatu.com, que é o Ali Santarém. Eu estou aqui com a doutora Daniele Mendes, né? E ela abriu as portas aqui do seu escritório, do seu gabinete, para a gente falar de alguns assuntos, num assunto, no meu ponto de vista, específico e importantíssimo, que é a Lei Maria da Penha, né? Hoje nós estamos nesse mundo de combates da violência contra a mulher, mas teve uma decisão de uma juíza recente que chamou a atenção do portal Paracatu.com. Eu vim consultar a doutora para saber como é que isso na prática vai repercutir, né, que é exatamente com relação àquelas denúncias que supostamente eram falsas, mulheres que faziam denúncias falsas contra o marido, e agora houve uma decisão aí que a denúncia precisa vir agora carregada de provas e provas, né, cabais. Doutora, boa tarde. Como é que a senhora vê essa decisão? O que isso impacta? Né? Qual que é o olhar hoje da advocacia diante dessa decisão? Boa tarde, Santarém. Boa tarde a todos, né, os ouvintes aqui do Paracatu.com. É um prazer imenso colaborar com a sua mídia, né? Em relação a essa decisão, é uma decisão do STJ, da ministra Marluce. É uma decisão de um fato específico, no qual o processo, assim, não tem como dar riqueza de detalhes, porque todo processo é sigiloso, mas é o que já foi divulgado. É uma decisão porque o processo ele não houve um conjunto probatório muito bem elaborado. Então, o STJ, com o voto desta ministra, ele mostra que, na dúvida sempre em favor do réu, até no direito criminal a gente fala isso, in dubio pro réu. Então, esse processo em específico, ele não tinha um conjunto de provas que sustentasse uma condenação bem precisa. Ao que as pesquisas que eu realizei, eu verifiquei que uma das coisas que eles informaram no recurso foi que as fotografias que existiam não demonstravam datas, né, que houveram lesões, ou houve os fatos, e tinham fotografias que não demonstravam nem que a vítima era essa pessoa. Então, assim, isso enfraqueceu o processo e com os recursos da defesa chegou no STJ e o STJ analisou dessa maneira. Então, assim, é uma decisão que impacta o olhar da violência doméstica juridicamente e socialmente? Impacta muito. Só que é um fato específico que também traz um alerta, tanto para a defesa quanto para a acusação. Então, doutora, como a senhora disse isso mesmo, hoje, vamos tentar falar na prática. Hoje, então, diante dessa decisão, se uma mulher sofre uma violência doméstica, ela precisa chegar à delegacia já com a prova concreta, por exemplo, se ela foi espancada, né, com os hematomas ou com foto, como é que isso hoje vai proceder? Porque, pelo que entendi também dessa matéria, é que muitos casos também eram casos fictícios e que alguns homens eram condenados assim, praticamente sem a prova substancial. Agora, com essa decisão, a coisa muda. Isso você acha que pode impactar também no atendimento da vítima? Então, poder impactar pode, né? Porque nós estamos falando da realidade mundial a respeito de machismo. Então, o que a gente tem que ter em mente é, uma vítima, ela nunca pode ser desencorajada a ela denunciar, ela procurar ajuda para ela se livrar daquela relação tóxica, do ato da violência doméstica, e para que isso não seja crescente e que chegue num feminicídio, né? Porque é o fim da vida mesmo. Mas quando a gente nota uma decisão dessa e o impacto que vem, as interpretações que vêm, às vezes vítimas que realmente ficam desencorajadas, elas ficam com medo às vezes de procurar, né, a autoridade policial, de procurar a polícia militar, e elas ficarem sendo questionadas se realmente aconteceu ou não. Só que assim, olhando pelo lado da advocacia, e eu tenho também o lado social que, né, na Associação Paracatu Lar Familiar, do qual eu estou como vice-presidente, a gente tem esse olhar também, porque a gente mostra para a vítima, quando é atendida, né, nas ações sociais que a gente faz, que ela tem que confiar no trabalho da polícia. Porque se ela não confiar, como que ela vai pedir socorro? Então, assim, o meu conselho como mulher, como advogada e como representante de uma associação que lida com casos de violência doméstica, o meu conselho é, ao procurar a autoridade policial, ao procurar a polícia militar, o que você tiver de provas, mensagens, áudios,
ligações, testemunhas. Já informe tudo. Se a mulher sofrer agressão física, não demore em pedir ajuda, porque as marcas se vão. O exame de corpo de delito, para ele ser bem preciso, ele tem que, a pessoa tem que ter coragem de ir logo após. Então, assim, o que nosso conselho sempre é esse: não fique com medo de pedir ajuda. Agora, infelizmente acontece, Santarém. É isso que eu ia perguntar agora. Do outro lado, também vai inibir, talvez, as falsas denúncias, né? Isso. Infelizmente acontece denúncias que são falsas. E quando vai se apurar, não há indício de prova nenhum. E às vezes a palavra da vítima fica completamente isolada. Infelizmente acontece. Já há casos que, assim, na prática da advocacia, vários colegas comentam, já há casos que até numa hora de uma audiência, às vezes a mulher, ao ser perguntada, né, pela defesa do réu, pela própria acusação ou pelo juiz, ela entra em contradição e ali percebe que ela está mentindo. Infelizmente acontece. Assim, é triste de dizer, uma mulher dizer isso, mas infelizmente acontece. Doutora, então hoje, nesse primeiro bloco, porque eu acho que a gente vai poder estender muito desse assunto, a senhora que, né, conhece demais dessa matéria, quais são os primeiros passos que uma mulher que hoje sofre essa violência e diante desta regra que agora vigora para todo o Brasil, quais são os passos aconselhados pela senhora que é advogada que ela deva tomar de forma imediata? Imediatamente, 190. 190 é o atendimento de emergência, polícia militar mesmo, é a polícia militar. Se você liga na polícia militar e informa que está acontecendo um ato de violência, seja com você ou seja com um conhecido seu, às vezes é um vizinho que denuncia, muitas vezes são os vizinhos que denunciam. Aí depois o pessoal fala assim, mas eu liguei, a polícia não veio. Informa. Existem ouvidorias. O Ministério Público mesmo, ele é o controle da atividade policial também. Se você ligou no 190 e não apareceu, se você liga no 127, que é a ouvidoria do Ministério Público, o Ministério Público vai atrás da Polícia Militar também para saber por que não aconteceu o atendimento. Quando você está dentro de um horário administrativo de funcionamento de uma delegacia, vá na delegacia. A DEAN hoje conta com uma delegada mulher, tem escrivã, tem agente, né, de investigação também mulher, para a mulher se sentir mais confortável estar ali. Tem também um agente de investigação que é homem também, que faz um papel excelente na delegacia. Então, procure a autoridade policial. Por quê? Porque se você não confiar na justiça, se você não confiar nas autoridades policiais, você vai confiar em quem? Faça a sua parte. Procure para que você tenha a resposta positiva. Se houver, numa infelicidade, uma resposta negativa, denuncie também, porque as corregedorias estão aí justamente para fiscalizar os agentes públicos. E para encerrar, e a gente informar o nosso internauta, o que caracteriza uma violência doméstica, uma violência contra a mulher? A violência doméstica precisa de existir uma certa afinidade entre o agressor e a mulher, com laços, né, familiares, de amizade, de frequência, né, de dentro de casa um do outro, ou até com laços com colegas de trabalho, também pode caracterizar a violência doméstica. Só que a violência doméstica, muitas vezes as pessoas interpretam que é somente a violência física, porque a violência física é aquela que deixa marcas, é aquela que é visível ao olho, né, no olhar. Isso. Só que a violência doméstica não é só a física. Existem 5 tipos de violência doméstica. Tem a psicológica, tem a patrimonial, tem a sexual, tem a moral e tem a física. Então, quando a gente recebe uma mulher, no meu escritório eu já advoguei para várias vítimas. E às vezes elas sentam aqui, elas entendem que é somente o fato de ter, o marido ter chegado em casa e ter empurrado ela. Ela acha que é somente isso que foi a violência. Só que aí nesse contexto todo, ele xingou ela, ele destruiu documentos dela, ele falou mal dela na rua, ele quis uma relação sexual sem consentimento dela, porque assim, é impressionante, mas as pessoas não acreditam que mulheres casadas podem denunciar contra violência sexual. Pode. Se ela não quer, não quer. Espera no outro dia, às vezes ela quer, conquiste ela para ver se ela quer. E a violência também psicológica, porque eu sempre falei, a violência psicológica, ela é uma das primeiras violências que começa.
para ela chegar na física. A física, ela não vem de uma vez, porque ninguém chega e bate de uma vez sem antes já ter vindo massacrando psicologicamente uma pessoa. Então, quando a gente trabalha na associação, nesse projeto social, a gente incentiva as pessoas à psicoterapia, justamente para elas entenderem, porque o poder da mente é o que controla o ser humano. Então, eu não quero que uma mulher seja vítima de violência doméstica, eu não quero que um homem pratique violência doméstica, nem contra a mulher, nem contra seus filhos. E eu não quero que esses filhos sejam impactados pelas raízes da agressão. Então, por isso que as pessoas às vezes não entendem por que a violência doméstica só é denunciada quando existe uma marca. Porque antes disso já existiu todo um contexto. Então, a gente tem que estar de olho nesses sinais, sim. Sempre procurar ajuda. Doutora, quero agradecer essa primeira participação de muitas que virão, para a gente quer inaugurar um quadro. E aí eu queria que a senhora deixasse suas considerações finais e também os canais de denúncia para que esta mulher, enfim, pudesse ser amparada diante de uma possível violência, seja ela doméstica, seja ela psicológica, enfim. Paracatu hoje, Santarém, ele tem uma rede conectada, chama Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica. Essa rede existe, salvo engano, desde 2021, salvo engano, 21, 22. E ela é um grupo fechado, onde há representantes de vários segmentos, inclusive Polícia Rodoviária Federal. Porque às vezes as pessoas acham, a Polícia Rodoviária Federal não tem nada a ver com isso. Tem, porque nós já tivemos situações em que mulheres tinham passado pela PRF e ao chegar na praça de pedágio, elas fizeram um sinal e o rapaz do pedágio acionou a polícia e falou, o carro tal, parece que essa mulher está sendo sequestrada. E a PRF foi. Na hora que ela fez o sinal com a sirene atrás da pessoa, o cara encostou e a mulher fez sinal para o policial e aí levou ele preso. Que até a gente fala, né, aquele sinal universal, né, de fechar a mão. Isso. E a gente tem que aprender a educar as pessoas com isso. E emergência sempre 190, sempre, sempre, sempre. Existe um canal que é o de atendimento à mulher, que é nacional, que é 181. Porém, ele não é emergência, ele é um segundo momento. Você quer relatar, você não conseguiu ir na delegacia, né, na DEAN, você quer relatar, liga no 181. Informação, credibilidade e responsabilidade. Portal paracatu.com, o oficial da cidade. Acesse nosso site e siga as nossas redes sociais.